vamos orar, continuamos. Glória a Deus, obrigado por esse momento maravilhoso. Todos estamos com muitas expectativas. Nós elevamos a nossa expectativa ao trono do céu. Pai, te dou graça pela vida dos irmãos. Todos estão com coração receptivo, irmãos, para receber a semente poderosa. Nós somos gratos pela palavra que é viva, eficaz, transformadora da vida. Queremos que Deus é poderoso para fazer as coisas infinitamente maiores. Repetimos ou imaginamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Aleluia. Aleluia. Vou tirar um momento. Rafa, você pode me ajudar a tirar? Amém. Então, só um momento, mas continua gerando expectativas. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Aleluia. Então fiquei meditando nessa palavra, mensagem. Eu creio que a mensagem vai abençoar muito vocês. É a mensagem que já tinha compartilhado para os irmãos na igreja Verbo da Vida em Tóquio no ano passado. Então, estou trazendo essa mensagem para você também. Amém. Então, o que podemos fazer nas situações difíceis? Vamos ver a passagem bíblica. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Assim que nós, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos a graça para o socorro e ocasião oportuna. Glória a Deus. Você sabe que todos temos acesso livre ao trono da graça de Deus, porque somos filhos de Deus. Fomos perdoados, não temos mais culpa nem condenação, nós somos livres, podemos entrar no trono da graça de Deus. Então, pois a Bíblia está falando para você entrar com confiança. Você não precisa sentir medo, culpado, nem precisa sentir vergonha. Você tem direito de entrar no trono da graça, porque Deus é seu Pai. Deus tem muito desejo de ouvir suas petições, suas orações. Deus tem prazer em ouvir as suas conversas. Então, toda glória a Deus. Nós fomos perdoados. Jesus morreu para que fossemos reconciliados com Deus. Então, nós temos esse privilégio, glória a Deus. Precisamos desfrutar desse privilégio em todas as situações, até mesmo naqueles tempos difíceis. Então, não podemos esquecer esse privilégio. Então, vamos desfrutar isso todo dia, o tempo todo, glória a Deus. Então, por isso, precisamos nos aproximar. Nós somos que devemos tomar iniciativa. Muita vez a gente fica esperando para Deus fazer alguma coisa por nós, mas precisamos tomar iniciativa, precisamos tomar liberdade de falar com o Pai do céu. Deus espera de nós, porque a fé é uma atitude que agrada ao Senhor. Então precisamos tomar atitude. Não podemos ficar parados esperando, imaginando. Então, por isso, aqui também fala, podemos receber a misericórdia, porque muitas vezes temos a falha, fraqueza, dificuldade. É justamente, precisamos pedir ajuda ao Pai do céu, pedir a misericórdia, pedir perdão. Deus nunca se incomoda com nossas orações e petições. Não podemos esquecer que Ele é nosso Pai, Ele ama nos ouvir. Ele ama suprir a necessidade dos seus filhos. Glória a Deus. Então, sabe, porque fica meditando nesse versículo bíblico, a graça de Deus é a manifestação do poder de Deus que vem somente do céu. Muitas vezes temos o nosso centro, queremos resolver tudo do nosso centro, queremos fazer todas as coisas, resolver nosso problema, superar nossos desafios, mas nós somos capazes de fazer tudo isso sozinhos. Muitas vezes acabamos ficando frustrados.
É justamente precisamos depender do Pai do céu. Glória a Deus. Você sabia, quando nós decidimos receber salvação de Jesus Cristo, nós tornamos filhos de Deus. Isso significa que nós passamos a ser totalmente dependentes do Pai do céu. Pois nós somos autossuficientes. Deus é mais que suficiente. Glória a Deus. Você já parou para pensar que nós somos filhos de Deus mais que suficiente. Temos a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Temos a comunhão com Deus Provedor. Aleluia. Você sabe que não é a sua rotina acelerada que vai suprir toda a sua necessidade. A graça de Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Podemos confiar em Deus. E por isso não podemos ficar apoiando em nossa força humana. Porque não temos a capacidade de fazer tudo isso. Nós somos autossuficientes, não? Precisamos depender da graça de Deus em toda a área da nossa vida, para todas as situações. Glória a Deus. Então, precisamos aprender assim como filhos de Deus. Todos sabemos que o caráter de Deus, que Deus é bom, Deus é poderoso, maravilhoso. Mas eu pergunto, você tem agido mesmo como filho de Deus? Você tem pedido ajuda do Pai do céu? Você tem se retido ao trono da graça de Deus? Tem pedido a misericórdia? Você tem pedido ajuda para suas necessidades, seus desafios? Aleluia. Então, isso é por isso precisamos ser totalmente dependente do Pai do céu. Glória a Deus. Então, eu gosto de visualizar o trono da graça como um lugar de restauração. Porque as pessoas que não conhecem Deus, imaginam o trono, acho que é um lugar como se fosse tribunal. Quando você entra, você fica sentado, uma cadeira isolada, diante da plataforma alta, onde fica a autoridade, esperando Deus fala, aportando seus erros, julgamentos, acusações. Mas não é isso. Eu fiz como uma mesa de comunhão com Deus. Por seu Pai, estão sentados de um lado ao lado na mesa. Eis a mesa de comunhão, onde você pode desfrutar da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, compaixão, paz, justiça. Glória a Deus. Por isso, precisamos entender que nós já fomos perdoados de todo esse pecado, fomos purificados de toda injustiça. Não há espaço para condenação, não há espaço para culpa. Somos livres, fomos reconciliados com Deus. Então, temos acesso livre ao trono da graça. Glória a Deus. Por isso, precisamos reconhecer a nossa falha. Se somos fracos, somos fortes em Cristo. Glória a Deus. Então, tudo posso e acredito que nossa fortaleza, nós podemos. Aleluia. Então, se não fosse para a graça de Deus, eu não seria capaz de nada, eu não conseguiria nada. Eu ficaria vivendo só nas frustrações, mas glória a Deus. Nós temos a ajuda do Altíssimo, podemos contar com Deus todo dia. Glória a Deus. Você pode recorrer ao socorro que vem do céu para suas dificuldades no seu trabalho, na sua criação, na sua família, na sua escola, faculdade e todas as situações. Deus nunca se incomoda com seus pedidos. Deus ama ouvir seus filhos. Deus ama prover as necessidades dos seus filhos. Pois a Bíblia fala que todas as nossas necessidades são supridas de acordo com as riquezas de Deus. Não é de acordo com a nossa força, não é de acordo com a nossa capacidade, habilidade, não. É de acordo com a riqueza de Deus na sua glória em Cristo. Aleluia. Então, somos filhos de Deus, provedor. Não podemos esquecer isso. Então, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Aleluia. Então, eu vejo que o trono da graça é uma mesa de comunhão. Você pode ficar sentado
pôs a Bíblia para você precisa se aproximar, buscar o Senhor. Glória a Deus. Então você precisa ter comunhão, tempo de qualidade. Aqui fala, acheguemos, portanto, confiadamente. Isso também fala que nós temos liberdade para fazer uma confiança sincera, franca, falar da nossa dificuldade, situação ao Pai do céu. Precisamos nos humilhar e se render à graça de Deus. Somente Deus pode nos ajudar a resolver os problemas impossíveis. Somente Deus pode fazer isso. Pois nada é impossível para Deus. Amém. Então, nós temos liberdade. Não fica com medo, não fica com vergonha. Deus está aqui de prontidão para ajudar você e todas as áreas da sua vida. Aleluia. Amém. Então, vamos aproveitar essa a mesa de comunhão. É o paquete completo do reino do céu. Nós temos acesso à justiça, à paz, à misericórdia, à compaixão. Glória a Deus. Nós só fomos perdoados. Não precisamos ficar pensando em nossos erros, pecado. Nós já somos perdoados. Fomos reconciliados por Jesus Cristo. Amém. Você sabe, quando Jesus morreu em nosso lugar, nós também morremos juntamente com Ele. Fomos ressuscitados juntamente com Ele. Fomos nascidos de novo. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, Ele entregou a sua autoridade para nós, corpo de Cristo. Então, todos estamos autorizados a entrar no trono da graça de Deus. Você pode abrir portão, você não precisa marcar horário, você não precisa marcar no agendamento. Você tem total liberdade para se aproximar. Você precisa ter confiança em Ele. Sabe, tem momentos que a minha mente fica comunhando de pensamento, às vezes tem procrastinação, me enrolando. Eu não quero falar com Deus, não. Eu estou muito ocupado, sim. Veja depois. Estou muito ocupado para ler a Bíblia. Veja depois. Vou deixar para o final do dia. Assim. Então o diabo está criando resistência espiritual, está enrolando você. Não tem seu diabo impedir você de acessar ao trono da graça. Você precisa recorrer mesmo, sabe? Porque o diabo gosta de criar, levantar barreiras, enrolar vocês. Não tem seu diabo criar barreiras. Você precisa romper, você precisa aproximar com a confiança do Pai do céu. Aleluia, amém. Então aleluia. Então, somos livres. Não há espaço para condenação, não há espaço para vergonha. Nós podemos desfrutar desse privilégio. É por isso que não podemos depender da nossa força humana para fazer alguma coisa no trabalho, na criança, na família, na escola, na faculdade, estudo, concurso. Precisamos contar com a graça de Deus. Se a pessoa ficar dependendo da força humana, está se apoiando no próprio conhecimento, pois Ele não está se rendendo ao Senhor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus de todo o coração, entregar nossos planos, nossa vida, recursos ao Senhor. Nós queremos que Deus é poderoso para fazer as coisas infinitamente maiores. Repetimos ou imaginamos. Deus é maravilhoso. Vamos entregar todas as nossas preocupações, agitadas e irritações nas mãos dele. Podemos lançar nas mãos dele, porque Ele cuida de nós de maneira habilidosa, vigilante. Deus é o bom Pai. Deus sabe dar o melhor para cada um de vocês. Guarde o seu coração para Deus. Não deixe o mundo distrair vocês. Não deixe o mundo encher a sua mente de preocupações, ansiedade. Não. Nós somos supridos pela graça de Deus. Nós não apoiamos nossa força. Nós confiamos na graça. Você sabe, quando nascemos de novo, nós somos salvos pela fé na graça de Deus. Isso foi pela fé na graça de Deus.
Mas não é só nesse dia. E a graça de Deus também é para operar em nosso resto da vida. Então, se precisamos se render ao Senhor, isso significa deixar a graça de Deus operada em nossa vida, para que possamos viver vitoriosamente. Glória a Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós podemos fazer vitória em Cristo. Aleluia. Amém. Nós somos supridos, somos abençoados. Então, glória a Deus. Então, quero ler outro versículo bíblico. Isso também está relacionado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus. Você sabe qual é a nossa primeira prioridade? É o reino do céu. Não é o trabalho, não é a família, não é a escola, mas é Deus. Glória a Deus. Somente porque quando nós priorizamos Deus em primeiro lugar, nós reconhecemos que nosso Pai é a nossa fonte, suprimentos inesgotável. Glória a Deus. Então, pois, quando você prioriza a comunhão com Deus, todas as coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida de forma sobrenatural. Você está liberando o fluir da graça de Deus sobre as coisas naturais que você tem. Tá, você não precisa andar ansioso, não precisa ficar preocupado. Não. É muito bom lançar todas as preocupações na mão do Senhor. Ele cuida de nós de maneira habilidosa, excelente. Aleluia. Então, precisamos desfrutar do amor de Deus. Se você olhar o contexto bíblico do Mateus, capítulo 6, aqui fala os gentios estão ansiosos, preocupados, eles ficam procurando como vão conseguir a roupa, como vão conseguir a comida, eles ficam pensando todo dia. Mas eles não estão dando prioridade para o Deus que é o Pai, que é o provedor. Então, eles ficam procurando ansiosos. Mas eles ficam frustrados. Então, glória a Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos como gentios. Os gentios eles são conformados com esse sistema do mundo. Eles estão sempre fazendo esforçando tudo, mas não sempre conseguem. Mas glória a Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos do reino do céu. Não ficamos conformados com este mundo, mas somos transformados pelos princípios bíblicos da palavra de Deus. Somente Deus pode suprir toda a nossa necessidade. Glória a Deus. Amém. Se você não priorizar a palavra de Deus e a comunhão em primeiro lugar, você vai ficar cheio de frustrações, muitos questionamentos. Só a palavra de Deus que pode esclarecer todas as suas perguntas, dúvidas. Só a palavra de Deus. O mundo se nem sempre vai encontrar a resposta. Claro, no mundo, eu não vou te ensinar. O mundo é uma confusão. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Glória a Deus. Temos a paz de Deus dentro de nós. Amém. Então, vamos priorizar a comunhão com Deus todo dia. Amém. Sabe que o reino de Deus é o reino espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino é buscar as coisas espirituais em primeiro lugar. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Colocar sua comunhão com Deus em primeiro lugar. E colocar a igreja local em primeiro lugar. Porque é uma coisa espiritual também. Porque a igreja é o lugar onde todos temos o privilégio de receber a palavra, de alimentar o nosso espírito, de receber sabedoria do Altíssimo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, ficamos firmados na palavra de Deus. Não deixa o mundo nos distrair, tirar do caminho. Ficamos firmados. A nossa coração pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então,
Precisamos nos aproximar do trono da graça com confiança, sem medo, sem culpa, sem preocupação. Nós temos liberdade para fazer confianças sinceras sobre qualquer situação. Você pode contar para o seu pai, seu trabalho, seus relacionamentos, a sua necessidade. Deus proverá. É por isso a Bíblia nos incentiva a fazer petição, porque nós precisamos tomar atitude de fé. Faça uma oração de fé. Isso que agrada ao Pai. Glória a Deus. E também precisamos agradecer por ações de graça, porque cremos que já recebemos e repetimos. Aleluia. Então, continuamos toda a graça ao Senhor, porque estamos crendo que Deus já respondeu às nossas orações. E nós mantemos firme a nossa confissão de fé. Guardamos. Então, aleluia. Precisamos ter um entendimento equilibrado. Algumas pessoas entendem que se deve buscar somente o reino do céu, mas a Bíblia fala, em primeiro lugar, não está escrito somente todos podemos e outro interesse procentos. Amém. Você tem seus estilos de vida pessoais, mas não podemos ser extremistas. Se priorizamos somente a igreja, esquecer o trabalho, esquecer a família, outra coisa, não. Precisamos ser equilibrados na prática da palavra de Deus, ter o entendimento equilibrado. Amém. Então, priorizamos, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Não tenha atividade como negócio, trabalho, mude atividade extra. Deixar você super ocupado, a ponto de não ter tempo para Deus. Precisamos lembrar da graça de Deus. Somente Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai, pela revelação. Nós todos temos privilégio de desfrutar da comunhão com Deus. Somos livres. Estamos crescendo, amadurecendo na graça de Deus. Amém. Amém. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. O mundo, se não vai encontrar o amor e a paz e a alegria no mundo, não. É o sistema de confusão, é o sistema de engano. Por isso a Bíblia diz que não devemos ser conformados com este mundo. Se somos transformados pela palavra de Deus, a palavra que vem do Senhor. Aleluia. Então, para que possamos provar da vontade, que é boa, perfeita, agradável. Amém, amém. Glória a Deus. Não é a sua força, do prazo, habilidade, capacidade que vai resolver tudo por você. Precisamos aprender a confiar no Senhor e viver pela graça de Deus. Não é a sua rotina acelerada que vai resolver tudo. Amém. Então, precisamos aprender a ser totalmente dependente do Pai do céu. Nós somos, algumas pessoas falam, somos super crentes, não? Mas precisamos nos humilhar. Isso significa reconhecer a nossa falha, como a Bíblia fala. Se somos fracos, somos fortes em Cristo. Aleluia. A força pode ser renovada, mas somente por Deus. Amém. Em Cristo. Glória a Deus. Então você não precisa ficar desesperado, se sentir desamparado. Você tem liberdade para entrar no trono da graça, pedir ajuda em tempos de necessidade, todas as situações. Você também pode pedir a graça e a favor de Deus diante das pessoas e diante da autoridade, no seu trabalho, na sua família. De repente, você vai
Você vai perceber o fluir da graça sobrenatural, mudando a situação na sua vida, no seu trabalho. As pessoas vão perceber sua vida transformada, vão perceber, vão entender você. A gente não merece, mas é um favor imerecido. Mesmo que você não merece, mas é Deus que abençoa você. Então, nós entendemos que a salvação de Jesus Cristo não é uma recompensa, não é algo que te conquista com o nosso esforço, nossa obra, mas é algo que te recebe pela graça de Deus. Então, você pode pedir um favor de Deus, mesmo que você não merece, porque você não vai conseguir conquistar o favor de Deus com a sua obra, com o seu esforço, somente pedido pela fé. Então, você pode pedir um favor, por exemplo, no seu trabalho, de repente, seus colegas de trabalho vão ajudar você para resolver os problemas de trabalho, ou o chefe para entender você melhor, ou de repente você pode ser promovido, ou de repente você pode ter aumento, mesmo que a gente não merece isso. Mas Deus é maravilhoso, é gracioso. Deus é quem nos surpreende, é quem surpreende seus filhos. Glória a Deus. Não esqueça da bondade de Deus, não esqueça da misericórdia de Deus. A gente pode falhar alguma vez, mas a gente entra no trono da graça, e a gente recebe a misericórdia. A nossa falha é perdoada. Continuamos praticando a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, você pode ter muito favor de Deus no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua criança de família. Você não precisa enfrentar sozinho suas dificuldades, seus desafios. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo também é o Espírito da graça, que está com você o tempo todo, habita dentro de vocês. Vamos aprender a acessar ao Espírito Santo no interior. Não vamos depender da nossa mente, não vamos depender do nosso jeito humano para resolver os problemas, os grandes desafios. Vamos aprender a resolver a situação do jeito gracioso de Deus. Aleluia, amém. Nós somos filhos dele, nós dependemos dele para todas as coisas, para o trabalho, negócio, a imprensa, para criar filhos, para cuidar da família. Aleluia. Amém. Então, glória a Deus. Amém. Deus é o nosso refúgio, a fortaleza e socorro. Glória a Deus. Você sabia disso? Aleluia. Então, você não precisa enfrentar as coisas ao mundo lá fora. Está sempre criando alguma dificuldade, desafio, mas você não precisa fazer sozinho, não. Você é só filho dele. Você tem a graça de Deus totalmente à sua disposição. Mas muitas vezes, algumas pessoas não pedem ajuda, não tomam atitude de fé. Vamos tomar mais atitude de fé. Vamos priorizar o reino do céu em primeiro lugar. Todas as coisas que precisamos virão de uma forma sobrenatural para a nossa vida. Eles vão fluir para nós. Quando nós entendemos esse reino bíblico, quando colocamos Deus acima de todas as coisas naturais, todas as coisas naturais passaram a fluir, porque estão debaixo da graça de Deus. Então, não precisamos nos preocupar, não precisamos controlar todas as coisas. Muitas vezes, algumas pessoas querem controlar todas as pessoas, mantendo o controle. Mas isso não é a graça de Deus. Cada pessoa tem o seu jeito de agir diferente. Mas não podemos controlar todo mundo. Mas podemos pedir a graça, favor de Deus diante das pessoas. Amém? Então, você pode estar lidando com algumas pessoas difíceis, mas você não precisa resolver sozinho, não.
Deus é Pai, Deus está com você, Ele quer ouvir suas orações de fé. Amém. Glória a Deus. Continuamos praticando a palavra de Deus, confiando sempre em Deus. Vamos parar de confiar no nosso centro humano. Vamos parar de confiar e para de se apoiar em nosso esforço, nossa habilidade, capacidade, porque nós somos autossuficientes. Somos filhos de Deus, mais que suficiente. Eu já está aí. Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar com oração. Amém. Pai, te damos graça pela vida de todos os irmãos que foram muito abençoados com a palavra de Deus. Eles receberam entendimento, receberam o espírito de revelação e sabedoria. Estão fluindo na graça de Deus. Eles não estão sozinhos. Todos temos um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Pai do céu. Queremos aprender mais com sua graça, seu amor, compaixão, alegria, justiça. Queremos desfrutar mais da mente de comunhão que tem um banquete maravilhoso do reino do céu. Estamos aprendendo a desfrutar de todos os benefícios do relacionamento com Deus. Nós somos filhos, estamos aprendendo assim como filhos de Deus, desfrutando da graça de Deus. Estamos aprendendo a nos humilhar, entregar nossas preocupações e interesse, ansiedade nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós, porque Deus é o nosso Pai, Ele nunca nos esquece, Deus nunca nos abandona, Ele ama seus filhos, Ele tem prazer em suprir todas as necessidades. Ele cuida de nós de maneira habilidosa, visionante. Pai, obrigado, Pai, pelo crescimento espiritual de todos os irmãos. Todos estão crescendo no pleno conhecimento de Deus. Todos nós somos totalmente dependentes do Pai do céu. Estamos desfrutando cada vez mais da paternidade espiritual. Aleluia. Nós cremos na graça, no favor de Deus sendo liberado para nós e todas as áreas da vida. Não precisamos viver sozinhos, não precisamos ficar desgastando a nossa vida, não precisamos passar a nossa vida frustrada. Não, somos filhos de Deus, somos supridos, abençoados. Deus é poderoso para fazer, transformar as coisas impossíveis e reais. É possível, glória a Deus. Deus continua manifestando o seu poder grandioso entre nós. Obrigado, Pai, pela maturidade espiritual de todos os irmãos daqui. São cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. Estão rompendo as barreiras. Estão buscando cada vez mais o Senhor. São íntimos cada vez mais do Pai do céu. Aleluia. Nós cremos que todos os irmãos são vitoriosos, são abençoados, estão fluindo na graça. Todas as barreiras são rompidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.